Suas emoções estão à flor da pele depois dos 40 anos. Qual a relação entre as suas emoções e a menopausa? Provavelmente você tem o estigma da menopausa na mulher sem paciência, da mulher irritada, da mulher pavio curto, da mulher com fogacho, aquele calor insuportável. Mas afinal, o que acontece? Será que tem relação às suas emoções? Será que o teu cérebro tem alterações e mudanças durante a menopausa? Bem, esse vídeo é para você entender, compreender um pouquinho mais dessas alterações e se libertar. Saber que não é coisa da sua cabeça, você não está maluca, existe sim essa relação, tá bem? Então eu separei aqui alguns pontos para conversar com vocês. Primeiro, esclarecer esses sintomas que são tão comuns nas mulheres e que muitas vezes elas não fazem essa relação com a parte hormonal. Seja a fase aí do climatério, perimenopausa, que é onde principalmente essas mudanças começam a surgir, seja porque ela vai vivendo a vida, fazendo as coisas e não para escutar esses sinais e sintomas e procurar ajuda. E isso traz impacto muito significativo nas suas relações diárias, em casa, com o esposo, com os filhos, com a mãe, com o pai, no trabalho. Então, é uma mulher que pode sim ter prejudicado aí, reduzido a sua produtividade no trabalho. E hoje em dia, pensar numa mulher de 40, 50 anos, ela está em pleno desenvolvimento profissional, em pleno apogeu, muitas vezes, do ponto de vista profissional. Então, ela precisa, sim, ter esse conhecimento e, principalmente, precisa ter um acompanhamento para que isso não traga um impacto tão negativo no seu dia a dia, na sua vida, tá bem? Então, que sinais e sintomas são esses? A famosa irritabilidade, realmente a mulher fica mais irritada, fica o famoso pavio curto, tem acessos de raiva, né? A parte da memória, então, os lapsos de memória, conhecido como névoa cerebral. Então, a mulher tem aquela sensação da palavra estar na ponta da língua, mas ela não consegue expressar. Ou então ela começa a colocar objetos onde não costumava, pegar uma chave e deixar na geladeira. Enfim, essas situações do dia a dia, coloca a chave e não sabe onde colocou. Então, essa perda de memória, essa névoa cerebral também é um dos sinais dessas mudanças cerebrais. Aumento da ansiedade, aumento do risco de depressão. Então, são sinais que já começam a aparecer ali na fase da perimenopausa, ok? Eu separei também aqui alguns dados importantes. Por exemplo, 40 a 60% das mulheres na perimenopausa apresentam insônia. E por que eu trouxe esse dado para fazer um vídeo falando sobre emoções? Porque existe completa relação. Se você dorme mal, se você tem um sono ruim, isso vai interferir no seu humor. É notório. Me diz aí, se você dorme mal no outro dia, você está rindo, no outro dia você está sorridente, está pleno ou você está daquele jeito? Não fala comigo que hoje o humor está péssimo, não é? Por quê? Porque interfere. Sem falar que essa questão da insônia também interfere do ponto de vista fisiológico em algumas alterações metabólicas que são cenas dos próximos capítulos, ok? Então, essa insônia atrapalha também esse humor, tá? Importante falar que às vezes essa insônia também pode ter relação com os fogachos, que são aquele calor, aquele suor noturno que a mulher acorda muitas vezes repleta de suor. Então, isso também, essas mudanças vasomotoras interferem nesse sono. Existem estratégias para isso também, nós podemos falar nos próximos vídeos, né? Deixa aí no comentário quais são as suas principais queixas, o que é que você deseja que eu fale, que eu aborde aqui no nosso canal. Vai me ajudar muito a trazer conteúdo direcionado para você, ok? Outro dado aqui que chama muito a atenção
é o fato que as mulheres na perimenopausa apresentam de 2 a 4 vezes mais chances de apresentar depressão. E aqui cabe um alerta. Muitas vezes a mulher recorre a um psiquiatra, a um psicólogo, que é interessante sim, mas infelizmente nem todo profissional tem essa visão integrativa, né? Ele não tem essa visão de que, epa, será que essa mulher já está no climatério? Será que isso tem relação com a parte hormonal? E muitas vezes não faz esse link, não faz essa relação e acaba entrando muitas vezes no uso de antidepressivos, ou então diz, essa coisa é sua cabeça, né? Infelizmente tem profissional para tudo. Então é importante você, depois dos 40, já ter essa informação, que sim aumenta o risco para a depressão. E em mulheres que já tiveram episódios de depressão anteriormente, esse risco aumenta ainda mais. Então é importante estar aí monitorando, porque a depressão é uma doença sistêmica, uma doença que requer várias intervenções, ok? Não estou dizendo que a medicação não tem o seu papel, mas medicamento sozinho muitas vezes não é efetivo, ok? Bem, então a gente falou aí dessas mudanças que acontecem principalmente na fase da perimenopausa. Pois bem, e eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dessas mudanças cerebrais que impactam no seu humor. Por exemplo, a queda de produção de energia nesse cérebro, cerca de 30%, né, de queda na produção de energia. Então, se reduz a produção energética, você vai ficar menos produtiva, vai ter lapsos de memória, vai poder também ter relação aí com essa irritabilidade, ok? E trouxe para vocês essa imagem de um estudo de uma neurocientista, a Lisa, que ela mostra a mesma mulher, a mesma mulher, e vocês podem ver nas fases da vida que essa mulher está, o quanto esse cérebro foi modificando. Então, nós observamos que as fases mais claras, onde você está vendo aí essa área mais clara, é onde tem maior produção de energia. E a áreazinha escura é onde tem menos. O que é que observa-se com a mudança aí de fase da vida da mulher? Que aumenta essa fase escura, ou seja, tem menos produção de energia nesse cérebro. Então, existe sim alteração fisiológica, metabólica, que explica esses sinais e sintomas aos quais você tem apresentado. Então, além dessa mudança na produção de energia, nós observamos também mudança na conectividade cerebral, mudança química como um todo desse cérebro. Então, vejam o quanto é importante você ter essa informação. E outra imagem que eu trouxe para vocês de um artigo bem interessante é mostrando aí o como essas mudanças, né, de hormônios, por exemplo, redução do estrogênio, aumento do FSH, redução da progesterona, que é outro que a gente não fala muito, mas progesterona está associado com sono, né? Então, já que tem queda aí da progesterona, também impacta no sono. E aí nós temos, cada letrinha mostrando alterações. Por exemplo, mudanças vasomotoras, né? E no sono, porque aumenta a noradrenalina nessa mulher, diminui a dopamina, que está relacionado com foco, com atenção, reduz a serotonina, que está relacionado com prazer, com bem-estar, né? Aumento do cortisol, que está relacionado com estresse. E aí nós vamos vendo outras e outras alterações no humor, né? Ele cita aí na letrazinha B, que está aí relacionado com o aumento da noradrenalina, redução do GABA, né? Redução da beta-endorfina, como eu disse, aumento do cortisol, baixa da testosterona, baixa do estrogênio, baixa da serotonina e baixa da dopamina. Então, existem também alterações nos neurotransmissores, ok? Bem, Nutri, já entendi que não é coisa da minha cabeça, que eu preciso sim de ajuda, mas e aí? Como que
você pode me ajudar? Então, vou citar aqui quatro nutrientes que são importantes nessa fase. O próprio ômega 3, devido à sua ação anti-inflamatória. O magnésio, né, para contornar também essa parte de produção de energia, assim como o complexo B, tá? Então, nós podemos incluir também fitoterápicos que promovam maior relaxamento, que melhorem esse sono, ok? Nós também podemos fazer uso da creatina. Muitas vezes só se limita o uso da creatina, só se pensa na creatina para, né, a parte muscular, a massa muscular, mas não, nós sabemos que o nosso cérebro também faz uso dessa creatina para produção de energia, produtividade, a própria taurina, ok? Nutrientes que também facilite a produção dessa serotonina, então pode ser válido o triptofano, deve se avaliar, ok? Então existe nutrientes e estratégias para que o seu humor, né, seja recuperado. Então é importante você saber que você não precisa viver sofrendo, você não precisa conviver com esse peso que muitas vezes é associado com a menopausa, esse estigma, que a mulher é assim mesmo, vai passar. E aí a mulher passa 1/3 da sua vida depois da menopausa. Então, como é que você vai conviver 1/3 depois da sua menopausa? Aí, depois da menopausa, nós temos a pós-menopausa, que é outra fase. Então, tanto na perimenopausa, que é antes, como na menopausa, como na pós-menopausa, você precisa ter um acompanhamento nutricional diferenciado e especializado. Tá bem? Combinado? Bem, chegamos ao final do nosso vídeo por hoje. Deixe a sua pergunta aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Sugestões, claro, lembrando que os nossos vídeos são sempre terça e quinta, meio-dia. E se você deseja ter mais informações sobre consulta, sobre as outras redes sociais, vão estar todas as informações aqui abaixo. E claro, se você está no YouTube, você já sabe, você tem que curtir, deixar seu like e compartilhar para que outras mulheres sejam alcançadas com esse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!